Olá, Rádio Parreirinha, querido ouvinte, estamos aqui para falar da nossa querida cooperativa Conexão Novo Mundo. Como vocês já sabem, trazendo entretenimento, conversas, bate-papos, entrevistas, livros, tantas coisas, e cada vez mais estamos nos aproximando de você, que está em Portugal, em Paris, no Brasil, aonde for. Venha fazer parte, venha nos ouvir. E vocês sabem como a gente fica muito contente quando vocês mandam mensagens perguntando alguma coisa, dando sugestão, falando sobre algo que pode estar acontecendo no seu empreendedorismo, na sua vida, que vai ajudar a gente a fazer a nossa programação. Já sabe, papel, caneta, celular, o que você tiver nas mãos para poder anotar o nosso número do nosso WhatsApp. Mais 55, afinal, estamos falando do Brasil, 11 94566 3319. Vou repetir para você anotar com calma. Mais 55 11 94566 3319. Sempre é muito bom ouvir vocês. E olha, teve palestrante que se interessou e que já está entrando na cooperativa através desse nosso WhatsApp que você, da Rádio Parreirinha, ou foi você que ouviu, ou você indicou, venha fazer parte e conhecer a cooperativa de palestrantes do Brasil, Conexão Novo Mundo. E agora, qual será a nossa novidade de hoje? Hoje eu estou trazendo aqui uma amiga, uma companheira de jornada, a nossa diretora técnica da Cooperativa Conexão Novo Mundo, para falar sobre um tema que ela gosta, que ela atua, que ela tem experiência, e trazer várias dicas que vocês com certeza vão adorar. Então, vamos lá? Vamos receber aqui, se nós tivermos um pessoal vivo aqui presente, quem sabe a gente não vai algum dia aí em Portugal para fazer uma rádio parreirinha aí, fazendo algum programa com vocês. Se tivéssemos ao vivo, eu ia pedir para todo mundo levantar e dar uma salva de palmas para receber a querida Tenice Fonseca. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, né, os ouvintes aí da Rádio Barreirinha e da região aí da Europa, de Portugal, as cidades menorzinhas aí, cidades lindas, né, maravilhosas, cheia de detalhes, cheia de história. E boa tarde a todos presentes. Então, eu sou Denise Fonseca, estou falando com vocês diretamente de Minas Gerais, porque vocês sabem que a cooperativa Conexão Novo Mundo tem palestrantes de todo o Brasil e do mundo também, né? Então, convidando aí você, que não existe distância para a cooperativa Conexão Novo Mundo. Hoje a gente tem essa ferramenta tecnológica que traz todo mundo dentro da casa, dentro do país, dentro do lugar. Então, obrigada pelo convite. Estou hoje aqui para falar com vocês um tema que, por eu ter vivido e por todos nós vivermos diariamente, eu falo sobre conflitos, sobre realinhando conflitos, sobre harmonizando conflitos, sobre administrando conflitos, sobre gestão de conflitos. A cooperativa já existe há anos e há anos a gente faz esse trabalho. E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, se vocês estivessem aqui perto, seria a seguinte: quem hoje, o dia que estamos hoje, não tem um conflito para ser realinhado ou administrado? Todos nós temos um conflito, ou ele é uma tristeza, ou ele é uma mágoa, ou ele é uma ansiedade, né? O mal do nosso século aí é a tal da ansiedade, esse medo de futuro, essa preocupação com o futuro, preocupação com o que está acontecendo. Então, ansiedade, angústia, mágoa, tristeza. Então, é isso que a gente trabalha e reorganiza, porque todo conflito, ele nasce de alguma dor que a gente tem na nossa infância, as pessoas que cuidaram da gente, geralmente... Ih, Zuleika! E os cachorros, Zuleika? Estamos com dogs aqui, sabe, gente? Os moradores do apartamento aqui têm dogs. E eles escutam a voz da nossa presidente Zuleika e eles querem participar também.
Então, para todos os amantes de pets, eu sei que o mundo inteiro tem, porque é um amor genuíno, é um amor que transcende as explicações, eles querem participar também com vocês da Rádio Barreirinha. E, então, se tiver alguns barulhinhos aí, são desses dogs queridos que estão participando também dessa nossa conversa aqui. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi se você tem algum conflito. Com certeza, você respondeu sim. E como que a gente faz para resolver isso? A gente tem que ver se esse conflito é real ou se ele é elaborado dentro da nossa cabeça. 90% dos nossos conflitos, eles são elaborados na nossa cabeça. E a gente precisa enfrentá-los o mais rápido possível, resolver o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais tempo a nossa cabeça fica pensando, mais sentimentos ruins vão indo para o nosso corpo. Então, para a gente conseguir realinhar esses conflitos, o primeiro passo que eu indicaria para você é respirar. Respirar, fechar o olho e ver realmente se isso é um conflito. Porque, de repente, não é um conflito. De repente, é uma questão que você pode responder apenas respirando. Aí vocês vão falar assim, imagina, Denise, eu respiro 24 horas, 365 dias. Como que eu respirando eu vou resolver esse problema meu? Então, eu tenho uma boa notícia, que quando a gente respira, a gente oxigena o nosso cérebro. E a gente identifica se isso é algo que eu posso resolver agora ou se é isso que eu tenho que pedir ajuda de alguém para resolver. Muitas vezes a gente não precisa pedir ajuda, mas muitas vezes é necessário a gente pedir ajuda. E está tudo bem a gente pedir ajuda. Então, quando a gente respira, vou dar um exemplo para vocês. No momento que você está numa empresa, você pediu para algum dos seus liderados fazer uma atividade e esse liderado não fez. Aí você fica assim, né, aborrecido, né, com uma raivinha, né? Então, essa raivinha, ela já é um sentimento negativo. Ela já vai gerar um conflito. Se você for para sua sala, tomar um copo d'água e respirar, você já vai ver assim, de repente essa pessoa não teve capacidade, de repente ele está na função errada, de repente ele precisa de uma ajuda, e de repente eu tenho que respeitar o tempo dele, porque o tempo dele é diferente do meu tempo de fazer, executar uma tarefa. Olha, você já resolveu seu conflito. Você vai chegar para ele, em vez de você ficar nervoso, bravo, com raiva, você vai chegar para ele e vai dialogar. Qual foi o problema que não saiu o serviço? Então, muitas vezes, a gente solta raiva, solta esses sentimentos todos, né? Mágoa. Às vezes a pessoa olha para você e você fala assim, nossa, aquela pessoa está me olhando torto, e eu já vou ficar aborrecido com aquela pessoa. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida que são conflitos gerados pela nossa cabeça. Então, o primeiro passo é respirar. Depois que você respirou, eu já coloquei para vocês tomarem a água junto, né? Tomar um copo d'água, dar uma voltinha, sair daquele lugar onde aconteceu o conflito. Depois, vocês vão pensar a solução. Porque se a gente fala já naquele momento que eu estou ansiosa, que eu estou nervosa, que eu estou no calor da emoção, às vezes eu magoo as pessoas, né? Às vezes eu tomo uma atitude que não é a atitude que eu deveria tomar, e de repente nem é a atitude que você tomaria, porque você está naquele fogo da emoção. Então, dá esse tempinho para você reorganizar suas ideias. Seja humilde, não é porque você é líder de uma empresa que você não pode ser humilde. Né? Seja humilde de chegar para ele com a sua liderança, perguntar o que aconteceu, e seja humilde de oferecer ajuda ou de pedir ajuda, porque a gente precisa pedir ajuda. Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, Denise, mas aonde que você criou essas ideias aí, esses passos aí que você está falando? Então, esses passos que eu estou falando são as práticas de Jesus Cristo no Evangelho.
Jesus, o único momento que ele foi sanguíneo, que ele foi mais nervosinho, foi na boda de Caná, que ele falou para a mãe dele que não era o momento dele, que ele não estava afim ainda de fazer os milagres. Mas Jesus, o tempo todo, ele respirava antes de falar alguma coisa. Ele respirou antes de entrar no templo com chicote e ficar bravo porque as pessoas estavam fazendo da casa do pai um comércio. Né? Ele respirou até antes de falecer, foi o último suspiro dele. Então, esse método que eu estou falando para vocês não foi criado por mim, ele já existe. E ele está no livro sagrado aí, e eu baseei nesse livro sagrado porque ele já existe, as pessoas já praticaram, e se a gente pratica esse método na nossa vida diariamente, primeiro que a gente conecta a nossa essência com o nosso Deus, com o seu Senhor, com o seu divino, com o Criador, cada um dentro da sua fé, e fica mais fácil da gente realinhar esses conflitos. Então, respirar, tomar água, sair do lugar, ser humilde e sentar junto. Ninguém consegue resolver um conflito ou numa empresa, ou num relacionamento familiar, ou com seu companheiro, companheira, ou com seus amigos, se a gente não senta para realinhar, para ver uma nova rota, um novo caminho, uma nova maneira, né, de resolver aquilo. E nada foi criado por mim, foi tudo criado há muito tempo atrás. Então, assim, se a gente praticasse mais do que já está sendo, que já foi feito, foi realizado e deu certo, talvez o mundo não estaria esses vários polos de conflitos, né? E muitos conflitos. E muitos conflitos por quê? Porque homens não sentam, eles não respiram, eles não tomam água, eles não saem daquele momento ali da situação, né? Eles não são humildes de falar, vamos sentar e conversar para administrar o que a gente precisa administrar. Então, não é nada de outro mundo, eu não criei nada extraordinário, eu só penso que a gente precisa praticar o que já foi praticado há séculos atrás e que deu certo, e que tem validação que deu certo, porque é quando a gente conecta a nossa essência com o nosso divino, né? Com o nosso Criador, com o nosso Deus. Então, é sobre isso que eu vim hoje falar com vocês. E que será que as pessoas estão pensando aí, os ouvintes? Manda para a gente pergunta, questões, né? Se muita gente me procura porque tem conflitos nos relacionamentos, mesma coisa, gente, mesma coisa. Relacionamento, a gente precisa ter comunhão no nosso relacionamento, né? A gente precisa ter uma pausa para a gente dialogar, a gente precisa ter uma pausa para a gente respirar. Ninguém é descartável, todas as pessoas que estão na vida da gente são importantes. Então, não pensem em acabar com tudo e estragar tudo, pensem em harmonizar, em realinhar, administrar aquele momento, porque é tudo questão só de a gente não deixar esses sentimentos ruins dominarem a gente. Né, Zu? Sim. Olha só, sei lá, tem uns 10 dias, eu estava ouvindo um podcast que era do Clóvis de Parro junto com o Leandro Carnal. São dois filósofos, quem não conhece aí na Europa, são dois filósofos brasileiros, eles falam, a carreira deles é voltada a falar sobre pensamento, sobre filosofia, o que a gente pode transformar tudo isso. E nesse episódio que eu assisti um tempo, eu gosto muito de assistir os dois, o YouTube dos dois eu acompanho. E foi um dia que eles fizeram uma entrevista junto, e aí perguntaram para eles a questão do que a Bíblia, o livro sagrado, tem a ver com tudo o que acontece no mundo. Aí eles fizeram uma colocação, mais ou menos eu vou contar, porque não vou saber falar exatamente com eles, mas eles falavam o seguinte, que quando a gente pensa em administração, em empresa, e tudo aquilo que foi construído, a grande base foi feita muito tempo atrás, há séculos atrás. E comenta que os grandes livros mais renomados, que são indicados nas universidades para ler, são aqueles que são baseados na Bíblia. E eu até me espantei quando eu ouvi essa mensagem. Quando a gente fala de administração,
a Adam Smith escreveu como que era o nome do livro dele? A História das Nações, a Riqueza das Nações. E aí eles estavam comentando, claro que eles não falaram do livro inteiro, aí até um livro que, de repente, a gente pode fazer em algum programa, ele começou a falar que tudo aquilo que acontece, as leis da administração, as leis das diretrizes estratégicas, as leis do planejamento, tudo que é voltado para isso, estão baseadas naquilo que Jesus deixou aqui na Terra. Então, quando você traz que tudo isso que você faz, que você montou para fazer a sua mentoria, que você selecionou, está baseado no livro sagrado, conecta com tudo isso que eles fazem de estudos há anos aqui no Brasil, e que fala realmente com aquilo que a gente está. Até eles citam alguns autores que você conhece, Napoleão Rios, enfim, tem vários outros aqui que eles falam. Eu acho que quando você fala de gestão de conflito, eu vou fazer uma colocação, assim, uma pergunta, uma aproximação, na realidade, se a conectar com a essência é conectar com a espiritualidade, seja qual religião for, não importa, mas se conectar com a... É por aí esse pensamento? É por aí esse pensamento. Quando o mais genuíno que a gente tem dentro da gente é o nosso coração, que é o quê? O amor puro, o amor humilde, um amor singelo, né? E esse amor genuíno é o amor que Deus, né? Que o Criador, que o Senhor, cada um aí na sua fé, né? Foi o que deixou para a gente, né? Foi esse amor genuíno. E essa conexão, quanto mais a gente conecta com a nossa essência, mais perto de Deus a gente está. Agora, o grande resultado XY que acontece numa operação é quando a gente consegue conectar e consegue agir, né, no nosso dia a dia com essa conexão com Deus, com essa conexão, porque o que está nos livros sagrados, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as pessoas elas agiam conforme as ordens de um superior, que na palavra é Deus. E se não agir daquela forma, haveria uma punição. Isso parece muito no Antigo Testamento, né? Então, as pessoas agiam conforme um líder, que é o quê? O líder de uma empresa é o superior daquela empresa. Então, a gestão de conflito era assim um pouquinho com medo, com autoritarismo, né? Eu vou mandar uma peste, vou mandar uma doença, vou acabar com tudo, como Deus acabou com tudo, né? Na história da Arca de Noé. Mas quando a gente pega a vivência, a experiência do Filho de Deus, Jesus Cristo na Terra, ele conectou o coração dele, a essência dele com Deus, e ele praticou. Ele não queria saber se aquela pessoa era... se tinha o coxo ali, ele chegava para o coxo e falava, vai andar, porque eu estou te mandando andar. Né? Hoje, até na internet, faz muito sentido eu falar isso. Eu vi aquela fala que Jesus chama o cego e ele não cura o cego no ambiente que ele estava. Ele pega o cego, leva o cego para um lugar onde tinha árvores, para fora da cidade, e lá ele fala para ele, vai. Ele cospe, né, no olho dele, faz aquela laminha e fala para ele, enxerga, o que você está enxergando? Um monte de árvore e você. Porque quando Jesus fala isso, ele conectou a essência dele com o Senhor, que ele teve fé de entregar a vida pelaquela cura. E às vezes a gente precisa sair do lugar que a gente está para a gente olhar os conflitos, porque muitas vezes os conflitos eles nem existem. É a nossa cabeça que gera esse conflito. Então, assim, quando esse exemplo que estava na internet hoje, né, caiu um homem, ele fala para ele, vai e anda para frente, não olha para trás. Por quê? Porque lá atrás, de repente, ele ia continuar cego. Né? Qual cegueira a gente está tendo que está causando tanto conflito na vida da gente? Porque às vezes a gente está naquela rodinha do rato, eu falo muito isso, né? Aquele brinquedinho do rato, que é um brinquedinho para distrair ele ali, muitas vezes a gente fica naquela rodinha do rato, rodando, 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 e às vezes a gente precisa sair da rodinha para a gente ver que aquela rodinha não é tão importante para a gente, né? Como o rato, tadinho, ele é condicionado àquilo. A gente, ser humano, eu já tive muitas vezes nessa rodinha,
E eu via conflitos que não existiam, que era a minha cabeça que fabricava, e eu vivia aquela dor do conflito. Então, hoje, a minha prática como terapeuta, como coach, como treinadora, como palestrante, é a seguinte: hoje eu vou viver o dia de hoje. Qual conflito me incomodou hoje? Hoje estava muito frio, vontade de ficar quietinha na cama. Aqui na minha cidade tem muita água no solo, né? Que é a cidade de hidromineral, São Lourenço, que tem as águas medicinais. Então, assim, a minha vontade era ficar quietinha, mas eu tinha muitas ações para fazer no meu dia. Inclusive, na minha agenda tinha hoje falar com vocês. Então, eu falei assim: não, eu vou fazer minha oração, vou fazer minha meditação, e meu dia vai ser extraordinário. E levantei e fui para ação. Mas, se eu fosse ficar naquele conflito, eu ia falar assim: nossa, está muito frio, vou ficar mais resguardada, eu não posso sair hoje, eu já tive uma doença autoimune, já ia colocar um monte de coisa que ia me travar. E nós, seres humanos, a gente é muito influenciado por questões sociais que estão acontecendo no mundo, por questões ambientais, né, por questões culturais, por muitas informações. Hoje a gente tem muita informação na internet, muita informação em redes sociais, e muitas delas nem são verdadeiras, e elas geram em nós angústia, ansiedade, medo, depressão. Então, assim, todo dia eu recebo em redes sociais, assim: ai, me ajuda, preciso de um horário hoje. Você vê que a pessoa, ela tá assim, na rodinha, e não consegue sair da rodinha. Porque se ela respirar, se ela beber água, se ela sair do ambiente, se ela olhar para o que está acontecendo, né? Olhar para esse ambiente que ela acha que tem um conflito, conectar o coração dela com Deus, com o divino, a gente não ia sofrer, não, gente. A gente ia viver uma vida de paz e harmonia. E é muito fácil. Aí vocês poderiam falar para mim assim: ah, Denise, mas como eu reprogramo isso? Então, eu tenho, né, uma mentoria que trabalha esses passos no dia a dia. Eu tenho treinamentos que trabalham com constelação familiar também, que é algo que ajuda muito a gente dissolver esses emaranhados dos nossos antepassados, esses emaranhados de emoções e sentimentos que muitas vezes nós não passamos, mas nossos pais, nossos avós e até as pessoas que cuidaram de nós ou que deram uma assistência para a gente em algum momento. Então, assim, hoje, só está sofrendo quem realmente quer, só está vivendo conflito quem quer, porque hoje a gente tem muitos profissionais, várias pessoas que podem ajudar a gente sair dessa rodinha do ratinho, a gente olhar de fora e a gente ser mais feliz, ter mais paz, ter mais, sentir mais sabor na vida, né? A nossa vida, ela precisa ter cheiros, ter gosto, ter sabores, ter luz, então a gente precisa disso. E é possível a gente treinar para conseguir ter essa vida. E eu posso te ajudar. E tem muita gente da Conexão Novo Mundo, da nossa cooperativa, que a gente tem maior amor e carinho por ela. Tem vários profissionais que podem ajudar você. Qualquer lugar do mundo você tiver. Quem estiver na Ucrânia, quem estiver lá na Rússia, quem estiver lá em Israel, naquele antro de dor, né? A gente pode te ajudar, porque hoje a gente tem as redes sociais, tem toda essa tecnologia aí, que é só procurar a gente, que a gente, da onde a gente estiver, a gente pode te ajudar. A tecnologia nos ampliou, né, para a gente poder ter o espaço em qualquer lugar, qualquer tempo, qualquer momento, para a gente estar aqui e saber o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Ainda não temos perguntas, não temos comentários aqui no nosso WhatsApp, vou repetir aqui. Se você quiser perguntar alguma coisa, estamos falando de realinhamento de conflitos, gestão de conflitos, de como que a gente pode administrar tudo isso. A Denise já deu algumas dicas, alguns passos, que nós vamos repetir depois, um pouco mais no final. Mas agora, anota aí, mais 5511 94566 3319. Estamos aqui a postos, esperando a sua pergunta, comentário, sugestão, que vai fazer a diferença aqui no nosso programa. E também convido você a conhecer a programação da Rádio Barreirinha. Entra lá no nosso site, dê uma olhada,
ver o que você pode estar aproveitando, interagindo e participando. Como a gente sabe, todos os locutores, o que a gente mais gosta é saber onde está, como que está acontecendo, como é a Rádio Parreirinha, como que são os locutores, o que a gente pode estar fazendo. O nosso site, www.radioparreirinha.com. Você entra lá e vai ter a nossa programação ao vivo. Voltando aqui com a nossa Denise Fonseca, do programa Conexão Novo Mundo, da nossa cooperativa, nossa diretora técnica, ela está falando aqui exatamente sobre como administrar o conflito, o que a gente pode fazer, da onde vem o conflito, ela citou algumas das dores que nós temos, como ansiedade, preocupação do futuro, tristeza, mágoas, e que a gente precisa reorganizar tudo isso, e comentou que muitos desses ensinamentos, ou se eu não dizer todos que nós estamos falando aqui hoje, estão alinhados com o livro sagrado. E a partir daí, damos tantos exemplos, dicas do que pode ser feito, e temos aqui uma participação especial, que são os cachorrinhos da Denise, e de vez em quando eles aparecem, quem foi assistir depois no YouTube vai ver eles passando ali atrás, também participando dessa energia muito boa. Eu já fui na casa da Denise, conheço os dois que são, aí, ó, Chico. O Chico ficou bem, que ele viu o Zulei. Então, olha lá que lindo. Ele fica ali também acompanhando a gente, que falou. Pets também traz energia, também tem sintonia. E a gente está falando aqui, ó, como ele ficou quietinho, só de ficar aqui, ó. Escutou você, Zulei. Você é a paixão dele, Zulei. Ele é muito lindo, né, Gira? Fofo. Então, é isso, a nossa vida, a gente, quando faz a rádio, estamos trabalhando assim, né? Nós estamos aqui tudo gerando o nosso conflito de trabalhar ou de ficar brincando com eles. Administrar os conflitos. É isso. Você falou da angústia e falou que o que a gente tem que fazer é olhar para o que está acontecendo. Por que é tão difícil a gente que está dentro do problema não consegue ver? Daí tem às vezes, e acho que acontece com muita gente, pelo menos comigo acontece, tem alguém de fora, se a gente nem conhece, a primeira vez a gente vê uma pessoa, estamos em algum evento, começa a bater papo, e daí você comenta alguma coisa, e essa pessoa te dá uma solução assim, pá, parece um tapa na cara. Uhum. E fala assim, poxa, eu acabei de conhecer, como é que ela tem uma solução tão simples, que eu acho, nossa, tão simples, por que eu não tentei isso antes? Por que será que isso acontece? Então, porque nós fomos treinados a sofrer. Uau! Né? Então, Deus fez um mundo perfeito para a gente, né, gente? Olha, o nosso mundo é a coisa mais... É um mistério, como tudo se encaixa, tudo funciona, né? Tem as estações do ano, tem as flores, tem as frutas, tem os animais, tudo funciona de forma harmoniosa, porque Deus criou. E Deus fez o mundo para a gente com essa perfeição, para a gente viver em paz, para a gente viver em harmonia. Só que o homem, ele se perdeu, né? Ele de repente, por fraqueza, por insegurança, por não saber, né? Porque a gente vê que o pecado, ele muitas vezes a gente peca, ou a gente faz algo que não é bacana, não é porque a gente quer mais forte que a gente. E acaba que, por esse pecado lá de trás, né, que está escrito nas Escrituras, na Bíblia, a gente carrega esse peso do sofrimento. Esses dias eu estava estudando sobre os conflitos que existem nos lugares que hoje tem conflitos, e é muito interessante que na Alemanha, na Rússia e na Ucrânia, é onde surgiu o quê? Os vikings. Então, os antepassados deles já viveram em guerras, em destruição, em condições subhumanas, né? E isso está se repetindo nas gerações futuras, né? Porque hoje a gente vive um mundo que vai ali um drone, joga um míssil e destrói tudo. Não precisa mais ser no corpo a corpo, mas eles continuam ainda sem realinhar e sem administrar conflitos. Por quê? Porque eles foram treinados a viver na dor.
E nós, seres humanos, eu, a Zuleika, quem está nos ouvindo, para pensar se você não gosta do momento que você sente dor. A gente não gosta. A gente, na hora que a gente está com a dor, a gente fica desesperado, fica angustiado, fica sem saber para onde vai. Mas a gente suporta aquilo. Por que na hora que vem um desafio muito forte na sua vida, pensa assim, um dos desafios mais deixam a gente em conflito é doença, quando tem uma pessoa que você ama muito doente. Ou quando tem uma pessoa muito especial para você sofrendo, por um problema de relacionamento, com um problema no trabalho, com um problema de falta de grana, com algum problema, né? Mas por que a gente não resolve rápido? Por que tem que vir uma pessoa e falar, mas faz isso que vai resolver? Por quê? Porque nós fomos treinados a viver no sofrimento. A gente quer sofrer, a gente quer pecar, a gente quer errar, né? Então, assim, quando a gente amplia a nossa consciência, isso vem à tona que a gente não precisa viver em sofrimento. O sofrimento não pertence a mim mais. Eu sei que eu ainda vou ter muitos desafios a cumprir na minha vida. É diário isso. Mas quando surge um desafio hoje, eu não desespero mais como eu desesperava. Por quê? Eu respiro. Eu tomo água e eu saio do ambiente. Que é o que Jesus fez. Está na Bíblia isso. Jesus fez isso. Eu que estou falando, por que você está bravo? Não é a Zuleika que está falando. Aí, gente, pessoal que mora fora, tem um Shitson que é apaixonado pela sua amiga, que ele escuta, assim, é impossível fazer algo aqui em casa com a minha amiga Zuleika, porque a Zuleika veio me visitar, ficou uns dias aqui em casa, e ele trocou o meu quarto pelo quarto da Zuleika. Foi amor à primeira vista. Então, se você está triste, angustiado, adote um Shitson. Mas não leve amigas para sua casa, porque se levar amiga, vai roubar o amor. Ele fica quietinho nas minhas sessões que eu faço online. Agora, quando ele escuta o barulho da Zuleika, ele quer ver a Zuleika. Nem vendo a Zuleika, só vendo a Zuleika que ele fica quietinho. Mas é isso. Respondi a sua pergunta, Zuleika? Respondeu sim. A gente percebe tudo isso que está acontecendo à nossa volta, né? Porque, na realidade, eu acho que o grande desafio da humanidade hoje é o autoconhecimento, é o que Sócrates já falava, conhece-te a ti mesmo. Você saber como que você reage perante aquilo, como que vai ser o seu conflito relacionado com isso, né? Uhum. E aí que você vai, sei lá, tomar uma atitude. Sim. A sua frase que você falou muito forte, tá? Nós somos ensinados a sofrer. Eu até anotei aqui. E realmente, a gente começa a ver, estudar, tudo que é uma pergunta que muita gente faz, mas Deus é tão bom, por que eu sofro tanto? A gente estuda, né? Nossa, capítulo que aí que vai estar a questão de como resolver. Sim, sim. Mas voltando aqui para a gente falando sobre como realinhar o conflito, né? Como a gente pode fazer. Você já deu aqui dicas super interessantes, que são passos para a gente conseguir fazer isso? Isso. Além dos passos, né? Eu queria fazer um convite, né? As pessoas que estão ouvindo aí a participar do treinamento. A gente está fazendo um projeto para partir do segundo semestre, né, de 2026, a gente treinar, né, fazer esses treinamentos online. De repente, eu acho que vai ser uma questão onde a gente trabalha técnicas terapêuticas dentro da sua casa. A gente pede para você já todo o material que vai ser usado naquele treinamento. E a gente faz as constelações familiares na água, né, através de bonecos, ou então na mesa, através de bonecos. Então, o que eu uso para realinhar os conflitos, além do método, né, que eu não criei roda, não criei nada, tá tudo na Bíblia, né, tá tudo no livro sagrado. Eu faço esse treinamento aqui em Minas Gerais, no sítio aqui do meu pai, aonde o treinamento chama Árvore da Vida. É um treinamento, a princípio, para mulheres, mas a gente também está com um projeto para casais, e aonde a gente trabalha essas técnicas terapêuticas de realinhar o conflito, de direcionar, se enxergar aquele conflito, e a gente trabalha as constelações familiares
que também não foi nada criado por mim, mas foi criado por uma pessoa que eu tenho certeza que ele teve ali uma orientação espiritual de Deus para ajudar, né, essas pessoas que viviam em sofrimento, que só uma pessoa muito além, muito fora da curva, podia construir uma técnica onde acontece fenômenos que nos clareiam e muda a energia daquele contexto familiar, daquele negócio, né, que são as constelações sistêmicas ou as constelações familiares. Então, para quem mora aí fora da Europa, fica de olho nas minhas redes sociais, porque logo vai ter divulgação desse trabalho online que a gente vai fazer. E quem está escutando, tem algum parente aqui no Brasil, vem participar desse treinamento Árvore da Vida. Muitas pessoas me perguntam por que o treinamento chama Árvore da Vida, que é um tema assim muito já falado, mas ele tem um significado para mim, que esse sítio pertence à minha família há mais de 50 anos. E quando meu pai ficou sozinho administrando esse sítio, tinha uma árvore que a minha avó tinha plantado há mais de 50 anos, há mais tempo da minha existência. E ela estava com o tronco todinho esfolado, parecia que tinha tido um bicho tinha tirado toda ali aquela parte do tronco dela. E meu pai falou assim, vamos cortar isso, apesar que foi a mamãe que fez, que plantou, é muito bonito, não sei o quê. Eu falei, não vamos nada, vamos colocar um monte de plantinha em volta dela e vamos recuperar a existência dela. Então, esse treinamento chama Árvore da Vida, por causa desse ipê rosa que a minha avó plantou há mais de 50 anos, e ele está dando flor. Né? A gente colocou umas plantinhas em volta, que nutriu, e ele recuperou. Então, é um símbolo da natureza para mim, que se uma árvore que tem meio século, meio centenário, consegue recuperar, nós, humanos, que somos conscientes, como que a gente não consegue administrar um conflito, realinhar um conflito, resolver um conflito. Então, a natureza mostrando para a gente que é possível a gente sair dessa angústia, dessa tal depressão que todo mundo fala que tem depressão, e é algo real, né? É um sentimento real, as pessoas sentem uma tristeza profunda mesmo, né? Essa ansiedade, esse medo do futuro, o que vai acontecer? Gente, amanhã a gente não sabe se a gente está aqui, né? Quando eu falo isso, parece que é uma coisa muito cruel, mas não é. Vamos viver hoje, esse momento de agora é o máximo, mesmo com o Xiga gritando aqui sem parar, mas ele é o máximo, né? Porque eu estou aqui com vocês vão ouvir isso depois nas redes sociais também, quem não estiver no horário assistindo a gente aqui ao vivo, vai no YouTube, vai ouvir a gente. Viva o presente, o próprio nome fala, é o presente. Mas eu escuto assim, Denise, mas olha aqui uma coisa, eu tenho que pensar, eu tenho que educar meus filhos, minha empresa tem que dar certo, meu relacionamento não está bom, mas eu tenho que ficar com meu marido. Gente, para de criar cabelo em ovo. Para de criar cabelo em ovo. Deus fez tudo perfeito para a gente utilizar, não crie cabelo em ovo. Todo conflito precisa ser o quê? Enfrentado. E a gente sofre porque a gente não enfrenta, porque a gente quer viver na dor. Vamos deixar essa dor, vamos mudar a palavra dor por amor, vamos ver no amor, né? Vamos conectar o nosso coração com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Senhor, e vamos viver o amor, é isso que a gente tem para viver. Dê, você já entrou num tema de constelação familiar. Explica o que é, para quem nunca ouviu falar, quem nunca participou. Eu já participei, eu conheço, né? Gosto dessa terapia. Explica um pouco sobre isso, eu acho que vai ser interessante para os nossos ouvintes ouvirem e entenderem um pouco mais. E se tiverem dúvida, mais 5511 94566 3319. Isso aí. Então, gente, quando eu não falei o nome dele, né? Bert Helling, é um alemão, um médico psiquiatra, que, apesar dos psiquiatras, dos psicólogos ficarem focados na evidência, hoje a gente escuta muito essa linha de psicólogos e psiquiatras falando que a gente tem que ir na evidência. A evidência é o quê? O que é real, o que a ciência explica.
Berter Heller saiu dessa linha e ele percebeu que muitas pessoas que eram filhos, descendentes das pessoas que viveram nas guerras, tinham doenças autoimunes, tinham câncer, tinham doenças que não faziam sentido nenhum naquela idade aparecer aquela doença. Então, ele criou essa técnica que é o quê? O nosso inconsciente coletivo, ele se conecta e acontece, naquele momento, um fenômeno. Aí as pessoas falam assim, mas como que funciona isso? Funciona da seguinte forma, eu quero constelar, vou dar um exemplo, apesar que isso não acontece, mas eu quero constelar o meu pai e minha mãe, por que eles têm conflitos? Graças a Deus eles estão bem, tá, gente? Mas por que eles tem conflitos? E por que aquilo me afeta? Então, eu vou escolher uma pessoa para representar o meu pai, a pessoa vai aceitar ou não. Se ela não aceitar, é porque ela realmente não está. Vou ter que pegar ele aqui, gente, porque essa parte é muito importante. Se ele não aceitar, é porque realmente ele não está naquela. Não está no. Nosso inconsciente não está conectado. Então, eu escolho uma pessoa para ser minha mãe, e uma pessoa para ser meu pai, e uma pessoa para ser eu. E assisto aquele fenômeno para ver como que acontece, o que acontece. As pessoas, por estarem conectadas nesse inconsciente coletivo, as pessoas começam a sentir, não explica, a constelação a gente não explica, a gente sente. Sentimentos que vêm à tona, ou espasmos no corpo, ou movimentos no corpo, que fazem com que a gente haja de acordo com aquelas pessoas. Existem várias correntes dentro da psicanálise, né, que falam que a constelação familiar ela é uma conexão do nosso amor mais genuíno com o nosso sagrado. Só isso é muito lindo. E, assim, Bert Helling, ele foi uma pessoa além do tempo, porque as curas acontecem, os emaranhados familiares são dissolvidos. Então, é uma técnica, assim, muito eficaz. A ciência já está começando algumas linhas de cientistas dessa área de psique já estão começando a validar o fenômeno que acontece na constelação familiar. Então, é isso que a gente acontece. Esse sítio do meu pai é um sítio realmente familiar, né, que tem mais de 50 anos, e ele tem realmente uma energia, né, uma atmosfera de luz, porque a natureza ela se conecta naquele momento ali. Esse último treinamento foi muito interessante, porque meu pai tem uns gado lá, gado para vender, gado sem nenhuma qualidade, assim, gado de corte. Mas os gados, todas as vezes que eu faço constelação, eles montam uma egrégora. E dessa vez eu estou fazendo a constelação numa capela que a gente tem lá. E é um lugar muito íngreme. E a última constelação que a gente fez foi muito interessante, que a gente começou a escutar aquele barulho, aquele monte de animal vindo em fileira, já que eles não conseguiam fazer egrégora, eles fizeram uma fila. Então, se a natureza ela se comunica numa constelação, aí tinha também uma cliente minha que estava presente, uma que foi constelar, que ela escutava toda hora que eu pedia permissão, um passarinho. Na hora que eu falava, vocês permitem? O passarinho dava aquele pio, aquele barulho de passarinho. Então, realmente, é algo que não se explica muito, Zu. É algo que se sente, né? Mas, assim, é muito interessante que a gente faz constelação em água, faz também em campo, e funciona também. Eu até tinha resistência, né? Uma vez a Zuta falou para mim, você não faz online? Eu falei, não. Presencial é extraordinário. Mas os bonequinhos na água funcionam bem também, e a gente consegue entender um monte de emaranhado que a gente precisa dissolver na vida da gente. Então, é isso. Então, assim, eu agradeço muito ao Bert Helling, que é uma pessoa que já não está mais aqui, mas que está próxima da gente, né? Ele faleceu tem, acho que 2, 3 anos, mas ele foi uma pessoa fora da curva que ajudou muito com essa técnica terapêutica, que é muito eficaz. Pois é, eu sou suspeita em falar, eu participei de uma constelação lá no sítio que ela está comentando, e eu vi, não foi nesse espaço onde que ela está falando, foi em outro espaço do sítio,
mas a gente estava ali constelando, de repente veio toda, lembra? Toda a manada livre, todos teceram fizeram e uma egrégora, né? fizeram de forma ordenada, não é que eles estavam queriam Não, entrar no ambiente calmo. nada disso, calmo, andando assim, um desfile, vou chamar aquilo de desfile, um por um vinha, alguns paravam um pouquinho, olhavam o que a gente estava fazendo e continuava, outros só passavam, mas muito calmos, um atrás do outro, Uhum. e passou ali acompanhando para a gente fazendo tudo isso, e realmente é o sentir que faz a diferença, não tem muita explicação. Sim. Até assim, só o contexto, né, como é feito, a Sim, gente conhece e entende o que está acontecendo. sim. Caro ouvinte, viram que hoje nosso programa ele está indo e vindo sobre conflitos, colocando técnicas, colocando conhecimento. Temos aqui a especialista, tá, a Tenice Fonseca, que consegue desenvolver esse trabalho com muita tranquilidade. Quando você está perto dela, você percebe que, nossa, é só isso. E quando você vai ver, tem todo o conteúdo por trás, que você fala, nossa, é tudo isso. Então, tem esse momento. Não é mágica, não é, Não. não é nada assim, como que eu vou dizer, é misterioso, né? Que não é nada. Quando você está lá, você participa, você sente, você entende o que, que é. E são pessoas comuns, não são. Não precisa ser, eu preciso ter tal estudo para acontecer isso, eu preciso, não é nada disso. Todo mundo, não Uhum. importa nada, né? Eu acredito que tem uma limitação aí para crianças muito pequenas, né, que não Sim, vão sim. participar. Só a partir de 16 anos, né? Mas tem que ser feita uma análise. Então, e aí, mas os adultos podem ir e fazer e conhecer, e com pessoas que você conhece e que você não conhece, você Pessoas pode que lá, você nunca viu, elas se conectam a existe, isso. existe a conexão. Nada mais na vida da gente é conexão, né? A gente está aqui no Brasil falando com o pessoal aí todo da Europa. Então, hoje, eu penso que a solução para o mundo é essa abundância de amor que a gente tem que ter um pelo outro, né? Independente do lugar, do país que a gente esteja, do lugar. Então, é o amor que é a solução, é o amor que é a cura, é o amor que é a transformação, e é o amor que é a conexão. A nossa cooperativa tem esse nome que eu penso que é abençoado mesmo, a conexão, porque a conexão entre pessoas, entre seres vivos, entre a natureza, é isso que está faltando para o ser humano. Né, essas doenças que todas emocionais que existem, lógico, a gente sabe que existem pessoas que realmente têm doenças que são mentais, né, que são precisas de medicação, mas as doenças geradas hoje, né, angústia, ansiedade, depressão, nada mais é que essa falta de conexão da sua essência, do seu amor genuíno, do seu amor que a gente nasce quando a gente é bebê. A gente é um papelzinho em branco que vai desenvolver e evoluir nesse mundo. É a conexão nossa com o divino. Então, quanto mais a gente conecta com a nossa essência, com o nosso amor genuíno, com amor ao próprio, com amor ao planeta, ao mundo, mais a gente fica sem conflitos. Aí vocês vão falar, isso é fala de filósofo, isso é fala aí de pessoa bicho grilo, de pessoa zen. Gente, digita aí na internet, em qualquer IA que vocês quiserem, que elas vão te falar isso. Não existe receita do bolo nova. A receita do bolo é ovo, farinha, açúcar, leite, fermento. Né? Pode ter milhões de sabores, um monte de fórmulas. Para a gente viver em paz, em harmonia, a gente tem que estar conectado com a nossa essência, com o nosso exterior, porque a gente sobrevive num planeta, num espaço, num social, e com o nosso Deus, Senhor, divino, quem, né, dentro da sua crença. Não existe, não foi nada criado novo. Então, assim, a gente quer buscar coisas ninjas, coisas assim que existem em Nárnia, né? Mas não é. O simples é o certo. Ó, eu estou falando para vocês, se vocês respirarem, tomarem água, sair do lugar, ser humilde, sentar, dialogar, você não vai ter conflito na sua vida. Isso aí é o quê? É o que a gente faz no nosso dia a dia. Mas tem pessoa que fica na rodinha lá. Aí sinto muito, vai viver em sofrimento desnecessário.
né? Aí eu acredito que o que mais pesa, vamos dizer assim, né, é o egoísmo, a autocrítica, querer Uhum. saber que... tem uma coisa aparece muito nos momentos da nossa vida, que eu sempre reflito muito sobre isso, e tento falar para as pessoas, para pensar nisso. Uhum. Qual é o problema de você ter Uhum. alguém do seu lado que não gosta de você? Porque a gente Uhum. não precisa gostar de todo mundo, assim, Sim, gostar é uma coisa, e assim, brigar com essa pessoa por causa de é totalmente diferente. Você não precisa, sim, né? Então, essa harmonização, assim, de respeito, ó, sim. você fica aí, eu fico aqui, tá tudo bem, você pensa diferente de mim, você gosta de coisas diferentes de mim, tá tudo bem. Eu não preciso gostar da mesma coisa que você. Eu Uhum. aprendi isso, acho que você sabe disso, em sala de aula, que você sai da sala Uhum. de aula, tem 30, eu estava aula para 30, 40 pessoas ao mesmo tempo, e aquela tinha pessoa que saía falando, nossa, que linda! Nossa, que aula chata, não gostei nada, não aprendi nada. E era o mesmo Uhum. ambiente, era o seu melhor que você estava fazendo. Mas as Uhum. pessoas, muitos conflitos acontecem porque as pessoas esperam que todo mundo goste, que todo mundo fique feliz, que todo mundo aceite, que Uhum. aceitar, né? Mas que todo mundo reconheça algo que nem sempre e mentir, né? Ai, você está tão bem, que legal a sua aula, que não foi nada, e tá aí. Você precisa falar para ela que não foi? É só você falar, Sim. tal, tudo bem, aconteceu. Então, acho que o conflito está muito na nossa consciência, não? Então, sim, total, total. E o grande X da questão é que a gente é 90% inconsciente, né? Por isso que a gente perde o controle. Por isso que eu falo muito dessa palavra treinar, praticar, fazer, né? Tentar jamais. Tira essa palavra do dicionário. Tentar não. Deleta, arranca a folha do dicionário, tentar. Mas assim, você tem que realmente treinar você, porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, se aquela pessoa não conectou com você, tá tudo certo. E você tem que respeitar que ela não conectou, né? Entra muito na palavra conexão, né? Então, porque se aquela pessoa, ela de repente não te admira, tá tudo certo também. Porque a gente também tem as preferências da gente. Por isso que eu falo que é pena que a gente cresce. Meus filhos até ficam tristes quando eu falo isso. Falam, mãe, a gente cresceu, deu certo, você fala pena. Porque a criança, ela tem um amor genuíno. Apesar que a gente vê que hoje as crianças já estão nascendo mais evoluidinhas, elas já têm os clãzinhos delas. Mas a criança, ela te olha, ela te observa. Sabe aquela criança que chega com a mãe e fala assim, cumprimenta, nossa, não te cumprimentou? Vai lá, cumprimenta. A criança não conectou com você e tá tudo certo. Né? É a mesma coisa nós adultos, né? Então, assim, muitos conflitos são gerados e tem algo também, uma palavra que eu acho que é bom a gente enfatizar aqui, a danadinha da inveja, né? A inveja é um sentimento muito pobre, muito triste de se sentir, porque todo ser humano, todo ser que nasceu com a razão, ele tem algo a contribuir para o mundo. Então a gente já vem pronto para fazer algo para o mundo, né? Ou você é boa na leitura, você é boa na escrita, você é boa na arte, você é boa na economia, você é boa na tecnologia, você é boa em fazer coisas práticas, né? Então todo mundo vem com algo para contribuir. E o danado do ser humano tem a danadinha da inveja, e a inveja é um sentimento que te deixa lá no limo, lá embaixo. Né? E assim, você vê que na Bíblia tem as invejas. Caim matou Abel porque ele achou que a mãe gostava mais dele. O próprio Jesus mesmo, né? Que veio com a sabedoria toda e o Judas não foi lá. No fundo, o Judas tinha inveja de Jesus. Né? Ele foi o traidor, tudo, mas ele tinha inveja de Jesus. Então, assim, muitas vezes os adultos não conectam por causa dessa barreira de eu querer ser o outro. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você que está me ouvindo. Você não precisa ter inveja, porque você vem com algo que eu não sei fazer e que eu vou ficar muito feliz de você fazer e eu aprender. Ou de você poder me ajudar numa tarefa que eu não sei executar. Não precisa ter inveja de mim. Né? Mas, assim, as pessoas precisam estudar, procurar ajuda, porque existe muitas ferramentas e canais para a gente ser um ser humano sem conflito. O conflito, ele é diário,
Vão falar assim, Denise, eu não vou ter, você vai ter conflito diário. Às vezes você está fazendo a comida, o gás acabou. E você tem pressa para chegar. Vai gerar um conflito. Nossa, não vai dar tempo, não vai acabar. Parará, parará. Mas o que você faz? Você corre, liga, e o gás chega, você termina o almoço, vai dar tudo certo. Não começa a sofrer. O gás acabou, você já vai pensar. O tempo que você pensou, não vou conseguir ligar, não vai chegar, não vai acabar, você já ligou para o cara já trouxe o gás para você. Então, assim, é treino de diariamente, né? Porque todo dia vai ter um conflito. Você vai sair com uma roupa de verão, vai começar uma chuva danada, você não tem guarda-chuva, seu namorado gerou conflito. Só por causa de uma roupa que você estava. Então, assim, é a gente saber administrar esses conflitos. E vou falar uma coisa bem interessante: as pessoas que continuarem nessa rodinha vão ter doenças mentais. E é o que está acontecendo no mundo, né? Inúmeras pessoas com pessoal muito em isolamento. Hoje a gente vive um isolamento mental, que as pessoas hoje não conversam mais. Às vezes, 6 adultos numa casa se conversam só pelo WhatsApp. Então, hoje, eu penso que hoje a epidemia a Covid veio para nos ensinar muitas coisas, mas as pessoas não aprenderam, que hoje a gente vive uma pandemia muito pior, que é essa do isolamento, da falta de diálogo, da falta de respirar, da falta de tomar água, da falta de dar uma voltinha, de sair daquele momento do conflito, né? E, assim, pessoas muito sem fé, que a gente tem que ter uma fé. A fé é a gente acreditar em algo que não existe, né? A gente acredita numa história que contam para a gente, mas a gente sente que essa história é real. A gente sente a comunicação com Deus, com o divino. A gente sente a presença dele. E isso é só quando a gente conecta com a nossa essência. Aí a conexão está o tempo todo. Então, por isso que vocês não podem perder de ouvir a Rádio Barreirinha, de conectar com os nossos palestrantes, que o nosso time é mega mil, né? E tem muita gente boa para conversar com vocês, para contar do que faz, o que pratica. E o que eu falo, gente, não é que eu estudei, mas eu pratico diariamente na minha vida. Então, se dá certo comigo, com certeza vai dar certo com você também. Ai, Tê, tá terminando. Ah, que pena, mas a gente volta, Zu, a gente volta numa outra oportunidade para falar do nosso livro, A Árvore da Vida. Sim! Né? Ó só, mais um encontro marcado aqui. O tema do livro é O Encontro com a Árvore da Vida, aonde a gente vai contar toda a nossa trajetória e vai ter uma parte prática que você, de qualquer lugar do mundo, vai poder fazer todas as dinâmicas de forma prática aonde você estiver. Pois é, previsão do lançamento? Eu acredito que agosto, setembro, depois aí desse esse momento de Copa aí, o povo está muito voltado para a Copa, né? Então a gente vai deixar para frente aí, mas no segundo semestre a gente vai lançar o livro aí, O Encontro com a Árvore da Vida. Aí, quem sabe a gente lança na Bienal e trazemos novidades para vocês aí, para todo mundo. Aí, já vou desafiar. Isso aí, isso aí. É isso aí. Dê, para finalizar, deixa as suas redes sociais, como a gente encontra, o que a gente faz para poder aprofundar um pouco mais com esse seu conhecimento. Então vocês podem me procurar na cooperativa, né? Lá no site, no site. E no Instagram da cooperativa, pode me mandar recado lá pelo direct. E eu também tenho meu Instagram, Denise Fonseca, terapeuta coach oficial, né? E tem também meu contato, meu telefone, meu WhatsApp, que é 355, né, no Brasil, 35 9884 1846. Muito obrigada, queridos ouvintes da Rádio Barreirinha. Continue acompanhando a programação. Em seguida, nós teremos músicas selecionadas para você. E estaremos novamente, sempre com o nosso programa da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Nosso site, www.cooperativaconexãonovomundo.com.br e nosso Instagram, Cooperativa Conexão. Sempre prontos a levar para vocês o melhor.
do nosso conhecimento, de palestras, desse mundo sensacional do empreendedorismo e do desenvolvimento pessoal. E o nosso WhatsApp, só para deixar aqui, vocês já sabem, mas vale a pena repetir. Lembrando, mesmo que vocês mandem em horário que nós não estejamos no ar, a gente responde assim que a gente se conectar novamente. Mais 5511 94566 3319. Eu sou Zuleika Tani, presidente da cooperativa, e com vocês todas as segundas e quartas-feiras. Até breve!